Por muito tempo, levaste porrada com matérias da escola. Por várias vezes tentaste e nada conseguiste. Mas agora, chegou a sua vez de revirar o jogo. Depois de muita pesquisa, finalmente descobrimos o ponto fraco de todas as disciplinas. Bem-vindo ao programa Imersão. Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de matemática do programa Imersão. Na aula passada, nós falamos dos conjuntos numéricos e dissemos que eles serviam basicamente para agrupar os números, que era para sabermos melhor como lidar com eles, visto que temos números positivos, números negativos, números com vírgula e números sem vírgula. E nesta aula, nós vamos aprender as operações de adição, subtração, divisão e multiplicação de números inteiros, ou seja, de números positivos e números negativos. Mas, para compreender melhor esta aula, é necessário que acompanhe a nossa primeira aula. Pode acompanhar a nossa primeira aula no nosso canal YouTube, Mo Student, ou na nossa página Facebook, Mo Student. Então, responda a chamada dando like e se subscrevendo ao canal e vamos à aula. Bom, como eu disse no princípio, nesta aula nós vamos aprender as operações de adição, subtração, divisão e multiplicação de números positivos e negativos. Vamos começar pela adição de números inteiros positivos. Números inteiros positivos são aqueles que têm um sinal de mais antes do número, ou seja, um sinal positivo. Para adicionar dois números de sinais positivos, basta somente somar os números e adicionar o sinal positivo ao resultado. Como podemos ver, por exemplo, mais 2 mais 8. Temos como resultado o mais 10. Somamos o 2 com o 8 e foi nos dar um resultado de 10. E adicionamos o sinal positivo antes do resultado. No nosso segundo exemplo, temos o mais 15 a adicionar com o mais 3. Então, somamos o 15 e o 3, que nos deu o resultado de 18, e adicionamos o sinal positivo. No nosso terceiro exemplo, temos o mais 1 a adicionar com o mais 4. Teremos o resultado de mais 5 e já sabemos porquê. Então, como bem dissemos, vamos adicionar números positivos e números negativos. Para adicionarmos números negativos, já é diferente dos números positivos. Para adicionar os números negativos, vamos simplesmente adicionar os números e colocar o sinal de subtração antes do resultado. Ou seja, como podemos ver aqui no nosso exemplo, temos o menos 4 a adicionar com o menos 10, o que nos dá um resultado de menos 14. Agora, eu quero que pense comigo. Esses números negativos como se fossem dívida. Ou seja, se nós somarmos duas dívidas, vamos ter como resultado uma dívida. Temos uma dívida de 4 e uma dívida de 10. Ao somarmos as dívidas, teremos uma dívida de 14. No segundo exemplo também, temos menos 12 a adicionar com menos 6. Temos um resultado de menos 18. Por quê? Adicionamos uma dívida de 12 e uma dívida de 6 e o resultado é uma dívida de 18. No terceiro exemplo, temos uma dívida de 2 e uma dívida de 5, ou seja, menos 2 adicionar com menos 5. Portanto, teremos o menos 7 como resultado. Bom, para multiplicarmos e dividirmos números inteiros, é necessário termos em conta a regra dos sinais. Portanto, temos aqui uma tabela que nos ajuda a compreender. Temos um sinal negativo a multiplicar com o sinal negativo. Vai dar sempre um sinal positivo.
E se tivermos um sinal negativo a multiplicar com um sinal positivo, teremos um sinal negativo. E se tivermos um sinal positivo a multiplicar com um sinal negativo, o nosso resultado vai ser negativo. E se o sinal for positivo a multiplicar com outro sinal positivo, o resultado vai ser positivo. Ou seja, como entender isso de um jeito mais fácil? Se estivermos diante de dois sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Mas se estivermos a multiplicar dois sinais iguais, o sinal vai ser sempre positivo. Na divisão, a regra é a mesma. Se dividirmos números diferentes, ou melhor, se dividirmos números com sinais diferentes, o sinal sempre vai ser negativo. Mas se dividirmos números com sinais iguais, o resultado vai sempre ser positivo. Temos aqui como, por exemplo, um sinal negativo a dividir com um número de sinal negativo também. Teremos um sinal positivo no resultado. Mas se tivermos um número positivo a dividir com um número de sinal negativo, teremos um sinal negativo. Temos aqui no exemplo, onde tínhamos o menos 12 a adicionar com o sinal negativo no 6, ou seja, é um 6 negativo. E tivemos um resultado de menos 18. Antes disso, foi aplicada uma regra de sinais, bem antes, que era para desembaraçar de parênteses. Portanto, como não tínhamos nenhum sinal antes do número menos 12, mantemos o menos 12 e nós usamos a regra de sinais no mais com o menos 6 dentro de parênteses, o que nos deu um sinal negativo. E como nós bem dissemos, quando juntamos dois números negativos, é como se estivéssemos a juntar duas dívidas e vai nos dar também um sinal negativo ou uma dívida. No segundo exemplo, na subtração entre números inteiros negativos, temos aqui o menos 5 a subtrair o outro número menos 5. Usamos a regra dos sinais no sinal que está no meio entre os dois números. Então, temos ali o menos a multiplicar o menos 5, o que vai nos dar o mais 5 ali no resultado. Portanto, ficamos com o menos 5 e o mais 5, que ao adicionarmos vai dar 0. Como bem dissemos, tínhamos um saldo e uma dívida. Então, nós pagamos a dívida e o nosso saldo fica 0. Para multiplicarmos números inteiros, basta somente seguir a regra dos sinais. Temos aqui como, por exemplo, o menos 3 a multiplicar com o mais 2, o que vai nos dar um resultado de menos 6. E temos a seguir o menos 2 a multiplicar com o menos 6, vai nos dar um resultado de mais 12. Por quê? Temos dois sinais iguais, o menos do 2 e o menos do 6. Portanto, o resultado vai nos dar mais 12. E a seguir temos o mais 3 vezes o menos 5, o que vai nos dar um resultado de menos 15. Então, na divisão, a regra não foge. É a mesma regra. Dividimos o menos 16 com o mais 4 e o resultado foi nos dar menos 4, porque os sinais são diferentes. No segundo exemplo, temos o menos 12 a dividir com o menos 6. O resultado vai ser mais 2, porque os sinais são iguais. O menos do 12 e o menos do 6. No terceiro exemplo, temos o mais 15 a dividir com o menos 5, o que vai nos dar o resultado de menos 3. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de dar like e se subscrever ao canal e acompanhar as nossas redes sociais para ficar a par dos próximos vídeos e próximos conteúdos.
aqui embaixo irá achar o link para o nosso WhatsApp, que é para melhor interagirmos. Lá no grupo do WhatsApp terá o privilégio de expor as suas dúvidas e interagir melhor com os professores. E aqui no final... E também aqui... não é isso. E também terá o link para a apostila dos exercícios, onde estou a travar muito, pá. E também terá o link para a apostila de exercícios resolvidos e exercícios propostos, que é para melhor compreender a matéria desta aula. Então, até a próxima aula. Terminei, Bruno.